Olá, alunos! Bem-vindos novamente ao curso de Ciência Política. Esta será a unidade 4 e nela discutiremos um dos temas mais importantes e mais interessantes do cenário político, a saber, a democracia. O que é democracia? Quando que ela surgiu? E quais são os princípios que norteiam esta forma de regime político? Essas são apenas algumas das questões que nós trabalharemos nesta unidade. Todos nós sabemos que a democracia tem sua origem na Grécia Antiga. Mas a democracia grega é muito diferente da democracia que nós encontramos hoje. Por exemplo, na democracia grega era uma democracia participativa, ou seja, uma democracia onde que todos os cidadãos livres se reuniam nas praças públicas para discutir e debater os rumos das suas cidades-estados. Faziam parte dos cidadãos apenas homens livres, mulheres, escravos, crianças e estrangeiros ficavam fora do debate democrático da Grécia Antiga. Esta forma de governo foi alterada por diferentes razões, principalmente devido à viabilidade técnica, ou seja, a representação torna-se um elemento primordial para que nós possamos trabalhar com um grande contingente de pessoas. Ou seja, não temos como reunir 200 milhões de pessoas em um único espaço para discutir quais são as melhores regras, normas e leis para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. Por isso, participamos de uma democracia representativa, na qual nós selecionamos nossos representantes que ficarão responsáveis de redigir as leis que orientarão e que guiarão a atividade política da nossa cidade, do nosso estado e de nosso país. Há diferentes formas de democracia. Podemos falar aqui e falaremos principalmente dos regimes democráticos liberais, que são os regimes em que o governo resulta da escolha da maioria por meio de eleições periódicas, livres e justas, e que ao mesmo tempo conservam todas as características dos regimes liberais, enquanto as regras básicas da organização do Estado e os direitos civis e políticos de seus cidadãos. De certa forma, há defensores do regime democrático, como Robert Dahl, que considera que a democracia é o sistema político ideal. Por quê? Porque na democracia há uma poliarquia, ou seja, o poder encontra-se dividido em várias mãos. A democracia é um sistema ideal, de acordo com Dahl, justamente porque ela está aberta à influência popular existente no mundo real. Por exemplo, os movimentos sociais, a mídia, a manifestação livre das pessoas pode interferir direta ou indiretamente na constituição política de nosso estado, de nosso município e também de nosso país. Para se falar em uma democracia, faz necessário estabelecer condições necessárias. Falarei aqui de 5 condições necessárias para a democracia. A primeira delas é que haja adultos em uma sociedade e que os mesmos tenham direito ao voto e o exerçam de uma forma livre de coerção. Segundo, que os votos de cada membro da comunidade eleitoral possuam o mesmo peso. Terceiro, que exista respeito às autoridades eleitas pelo Estado. Quarto, que existam fontes alternativas de informação disponíveis para a população e livres de constrangimento. Quinto, que seja garantido o direito de oposição àqueles que aceitarem e respeitarem todas essas regras. Aqui encontra-se basicamente um resumo de quais são as regras necessárias para a existência e a consolidação da democracia. Ou seja, a democracia, um sistema, um regime de governo democrático precisa zelar, acima de tudo, pela liberdade dos seus indivíduos. Esses indivíduos precisam ser livres para eleger os seus representantes.
Pós esses representantes serem eleitos, eles precisam ter autonomia e legitimidade, ou seja, faz-se necessário respeitar os representantes que foram eleitos. Além disso, faz necessário haver a possibilidade de oposição, ou seja, não é porque determinado representante foi eleito que tudo aquilo que ele disser ou fazer será digno de ser aplaudido ou prestigiado. Ou seja, a oposição, o debate em relação a esses pontos são de fundamental importância para a consolidação e o amadurecimento da própria democracia. Caros alunos, em relação à democracia, eu sugiro que vocês consultem o e-book, onde que há um material exclusivo sobre a democracia, suas regras e seus jogos. Neste texto complementar, vocês poderão ter acesso àquilo que eu considero como sendo os elementos básicos para a democracia, que são o respeito ao diálogo e a boa argumentação. Desejo a todos um bom curso, boas leituras, bons estudos. Até a próxima videoaula.